Olá, meu nome é Luke. Hoje te contarei mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre a história no final dela. E agora, vamos ao terror. Não houve nenhum choque súbito, nenhum desmaio repentino, nenhuma transição para a escuridão total e de volta. Nada disso. Para todos, o tempo parecia transcorrer normalmente, um segundo fluindo sem interrupções para o seguinte. Os pássaros continuavam a voar. As pessoas conversavam, o vento soprava e a chuva caía como sempre. Nada indicava que algo estranho ou inesperado tivesse acontecido aos habitantes da Terra. Somente aqueles que olhavam para além do nosso planeta e de seu constante burburinho percebiam algo diferente. As agências espaciais, como a Agência Espacial Brasileira, AEB, e outras parceiras internacionais, foram as primeiras a notar. Os sinais enviados para missões em andamento, além dos satélites em órbita da Terra, ficaram todos mudos por quase 30 minutos. Uma investigação frenética mostrou que o atraso no tempo ocorria em todos os sinais recebidos. Naturalmente, a conclusão inicial foi de que o problema não estava nos equipamentos externos, mas nos computadores aqui na Terra. Mas isso levantava uma questão ainda maior. Uma falha nos computadores era possível, porém todos os diversos sistemas ao redor do mundo exibiam a mesma falha exatamente no mesmo instante. Imediatamente, a hipótese de um vírus ou de um ataque hacker sofisticado e coordenado em escala global foi considerada. Uma equipe internacional foi montada para investigar um possível ataque cibernético tão amplo e bem planejado. Quando chegaram as primeiras ligações de astrônomos preocupados e confusos, e o verdadeiro significado do que havia realmente acontecido veio à tona, por meio dos dados recuperados de redes de telescópios em observatórios, como o de Pico dos Dias, Vale do Paraíba, Serra do Mar, entre outros espalhados pelo mundo, que foram confirmados contra registros estelares existentes e modelos computacionais da galáxia local e além. Tornou-se evidente que, por 27 minutos e 54 segundos, a Terra, de alguma forma, esteve fora de sincronia com o tempo e espaço conhecidos. Em outras palavras, o mundo como o conhecíamos havia desaparecido da existência durante esse intervalo e retornado como se nada tivesse ocorrido, para todos os efeitos práticos. Havíamos deixado de existir. A equipe internacional de investigação foi reformulada, recebendo carta branca para usar os melhores recursos e as maiores mentes em suas áreas, com total sigilo. Nenhum deles precisava ser informado do pânico que causaria a divulgação pública antes que uma explicação adequada, e espera-se tranquilizadora, pudesse ser oferecida. Aqueles que tentaram divulgar informações foram rapidamente silenciados. Apesar dos diversos nomes de código dados às subequipes, os envolvidos passaram a se referir ao evento, meio que em tom de brincadeira, como o dia em que Deus piscou. Em conversas informais entre os membros do projeto, isso acabou se reduzindo a simplesmente um piscar. Depois de 6 batidas na porta, Ben finalmente atendeu. "Marco, o que você está fazendo aqui? Eu te chamei, lembra?" "Chamei? Que estranho. Provavelmente tinha um motivo na época, mas é bom te ver, de qualquer forma. Pode entrar." Conhecia o Ben desde a infância. Estudamos juntos por um tempo, até que seu QI extremamente alto o levou rapidamente à universidade e além. Ainda assim, mantivemos contato. Os pais dele foram sábios ao perceber que ele precisava de alguma base na vida real e incentivaram nossa amizade com as tradicionais festas do pijama e acampamentos. A ideia era evitar que suas habilidades sociais atrofiassem, algo comum em crianças muito inteligentes. Por isso, mesmo que ele fosse muitas vezes distraído e esquecido, ainda conseguia funcionar na sociedade com certo sucesso. Depois que terminamos nossos estudos, ambos ingressamos na área de tecnologia, embora em níveis diferentes. Eu trabalho com suporte técnico, principalmente mantendo sistemas para seguradoras e pequenas empresas. É chato, mas paga bem e me permite viajar. Ele, por outro lado, é freelancer e prefere trabalhar em seu apartamento, que chama de sua solidão, como gostava de dizer, auto-intitulando-se consultor técnico. Pegou essa ideia assistindo a reprises de Sherlock Holmes.
Seu trabalho é bem mais variado e avançado. Embora nunca tenha admitido abertamente que hackeava, ele certamente tinha conhecimento técnico e experiência para ter sido contratado no passado por nomes como Google, Microsoft e IBM. Quando precisavam testar novas camadas de segurança ou descobrir falhas, era para ele que recorriam. Ele preferia encontrar as falhas, disse uma vez. Isso dava emoção à caça, além de geralmente pagar melhor. O que poucos sabiam é que ele também trabalhava ocasionalmente por fora, para órgãos como o Ministério da Defesa e a ABIN. Ele admitiu que esse trabalho tinha dois lados. 1. Eles queriam sua experiência e brilhantismo. 2. Assim podiam monitorar suas ações. Ele não se importava. Pelo menos eles ficam tranquilos sabendo onde estou e o que faço, ou ao menos o que acham que estou fazendo. Disse sorrindo, enquanto me mostrava o último e-mail decodificado que interceptara. Ele não usava essas informações para nada. Apenas gostava do desafio. Para ser sincero, às vezes era difícil definir quem realmente era o Ben e quais suas motivações momentâneas. Acabei aceitando suas excentricidades, concluindo que sua vida era uma complexa trama de impulsos e ideias que misturavam loucura e genialidade. Havia sua crença de que toda vez que alguém falasse abracadabra, um anjo perdia suas asas, ou que o resfriado comum era uma vasta mente colmeia, evitando ser detectada ao saltar de corpo em corpo. Loucura mesmo. Metade do tempo eu achava que ele estava brincando. Quanto ao resto, esperava que tivesse bom senso para não expor essas ideias publicamente. Mas às vezes, ele dizia coisas tão estranhas que faziam um sentido perturbador, falando com uma lucidez que parecia cortar toda a bobagem em que a humanidade se apoiava, como se tocasse uma verdade universal que deveríamos conhecer por direito. Nesses momentos, eu ficava maravilhado como alguém com um cérebro tão caótico conseguia juntar tantas ideias contraditórias para revelar essas luzes ofuscantes da verdade. Até que, de repente, ele saía do tema, acusando vizinhos de serem agentes da ABIN, testando neurotoxinas em gatos da região, e tudo voltava ao normal. Mesmo assim, atendia ao seu chamado. Apesar das teorias malucas e hábitos estranhos, era sempre uma conversa divertida. E sua coleção de filmes baixados ilegalmente era de impressionar. Além disso, ele era meu amigo. Foi durante um trabalho para a AEB, quando estava entediado vasculhando seus sistemas em busca de provas da Área 51 brasileira nas horas vagas, que ele descobriu pela primeira vez os fatos relacionados ao dia 25 de março e ao piscar de olhos identificado pela equipe internacional até então. Sendo seu único amigo próximo, ele decidiu me contar sobre essa conspiração em curso, principalmente para mostrar seus talentos novamente. Por isso o convite. Enquanto falava, ele parecia alheio à incredulidade crescente que eu demonstrava no rosto. Ele descreveu o que as agências espaciais e os astrônomos do mundo haviam descoberto, e como um grupo secreto de cientistas estava agora investigando o que realmente tinha acontecido. Físicos, teóricos quânticos, matemáticos, todo o espectro científico estava focado nesse problema e nas questões relacionadas. O que aconteceu, por que aconteceu, e o mais importante, se era provável que isso acontecesse novamente, e se sim, qual seria o risco de ser algo permanente. Ele me contou sobre o silêncio absoluto na mídia, e como qualquer astrônomo amador ou pessoa que chegasse às mesmas conclusões, era rapidamente recrutado, tratado como louco ou desaparecia sob circunstâncias suspeitas. Seu maior receio era o pânico em massa, ou que as religiões do mundo atribuíssem o fenômeno aos seus respectivos deuses, provocando guerras genocidas. Como ele disse, não há nada mais inquietante do que não poder confiar na própria realidade. Fomos criados num mundo onde tudo bem desconfiar do governo, do empregador, até mesmo da família, mas da própria existência, definitivamente, uma receita para o caos. Locais como o CERN, Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, foram colocados em uma espécie de hiato quase permanente. Os governos do mundo negavam que experimentos daquele tipo tivessem causado o fenômeno, mas, imagino, precisavam apontar um culpado até que surgissem evidências mais concretas. Muito trabalho teórico estava sendo feito, mas praticamente nenhuma experiência prática.
Eu acho que é só questão de tempo até os roteiristas de Doctor Who debaterem alguma possível causa. Ele suspirou, recostou-se na cadeira giratória, rodou lentamente e olhou para o teto perdido em pensamentos. Então parou e voltou o olhar para mim, com um brilho travesso nos olhos. Do outro lado, você tem todas as religiões, disse ele fazendo uma pausa, olhando ao redor da mesa bagunçada. Começou a empilhar vários objetos aleatórios, livros, HDs, barras de chocolate, revistas, construindo uma torre que crescia lentamente. Lembra das nossas aulas bíblicas? Eu gosto das histórias, se não da moralidade. Principalmente da história da Torre de Babel. A torre de itens atingiu uma altura pouco abaixo do queixo dele. Ele adicionou mais alguns objetos, aumentando o equilíbrio precário da construção. Parou de novo, espalhou as mãos de cada lado, pronto para evitar um colapso iminente. Com voz imitando um velho orador inglês, disse: "O homem, em sua arrogância, decidiu construir uma torre para alcançar Deus, para que pudesse conversar com seu Criador. Deus, em sua gloriosa sabedoria, decidiu que o homem não deveria ter esse privilégio e tomou medidas para corrigir a situação. Então, amaldiçoou a humanidade com o dom de várias línguas." Ele sorriu, mantendo os olhos na torre, e retomou a voz normal. Muitos projetos, planos e acordos de paz foram arruinados pela incapacidade das pessoas se entenderem. Talvez a humanidade esteja se excedendo novamente. Com a prova definitiva da existência do bóson de Higgs, talvez Deus tenha decidido que estamos chegando perto demais, e egoísta, resolveu aplicar outra lição. Com isso, ele fechou as mãos em punho de cada lado da torre precária, e com um dedo, empurrou-a delicadamente pelo topo. Com um estrondo, a torre metafórica caiu sobre a mesa e no chão. Ele esperou até o barulho dos livros e objetos caindo cessar antes de falar novamente, agora com voz pensativa. Talvez esse piscar de olhos, como chamam, tenha sido Deus nos avisando. Parem de invadir sua propriedade intelectual ou sofram as consequências. Então sorriu, reafirmando seu ateísmo comprovado, analisando todos os fatos já acumulados. Acreditava que a resposta estava ainda mais distante. "Campo", disse, com um sorriso no rosto. Fiz uma pausa confortável diante dessa nova teoria conspiratória. Quando voltei, ele já havia seguido adiante. Agora, com a cabeça enterrada na lateral de uma torre de computador, empoleirada numa outra mesa que reservava para seus projetos mecânicos, continuava seu raciocínio. Ele ficou em silêncio por um tempo, interrompido apenas pelo zumbido que fazia enquanto mexia dentro da caixa do computador, enquanto eu procurava um lugar razoavelmente limpo para sentar. De repente voltou a falar, com a voz estranhamente abafada pelo gabinete. "Como eu estava dizendo, acredito que as respostas que eles buscam estão mais distantes. Tenho até provas estatísticas." "Estatísticas? Você?" Respondi, lembrando que ele sempre zombava das estatísticas, culpando-as por 63,75% dos males do mundo. Em sua louca pedanteria, ele chegou a criar uma fórmula que supostamente comprovava esse número. Ele me disse certa vez que poderia destruir o mundo com uma única planilha. Nos meus momentos mais pessimistas, acreditei nisso. Aceito que as estatísticas, em toda sua aparente precisão, são das coisas mais falíveis que existem. Murmurou de dentro do gabinete, pegando uma chave de fenda da mesa ao lado com a mão suja de uma mistura de graxa e Cheetos. Pegue uma obra de ficção, adicione números a ela e de repente vira não ficção. Junte um gráfico de pizza, um gráfico de barras e vira uma verdade incontestável. Bobagem, disse eu meio distraído, descansando em uma grande poltrona cheia de fios e aparelhos estranhos. Ele então retirou a cabeça do gabinete, olhou-me nos olhos e falou com um brilho diabólico. Passe para as pessoas certas nos lugares certos na hora certa, e isso vira lei. Respondi, preferindo não alimentar suas paranoias e me distraindo com uma revista que encontrei no meio da bagunça de seu apartamento. Ele resmungou pela minha falta de entusiasmo, continuou seu assunto favorito e enfiou a cabeça de volta no gabinete. Mas neste caso, falo das estatísticas básicas, enviesadas, do marketing, dos grupos de pressão, da política. Essa porcaria não é confiável.
Agora, reconhecimento de padrões, esse eu respeito. Ele levantou a cabeça de novo, olhou ao redor da mesa, enquanto reorganizava papéis, perdido em pensamentos. Você já ouviu falar do 7, claro. Começou. Espera, se vamos entrar em território alienígena, pode beijar minha bunda aqui e agora. Interrompi. Ele me encarou, e eu joguei as mãos para o alto, resignado. Desculpa. Por favor, continue, ó sábio. Obrigado, Si. A busca por vida extraterrestre. Um dos trabalhos deles é analisar sinais dentro e ao redor da nossa galáxia, dos quais nunca encontraram nenhuma prova conclusiva de vida inteligente. Lembrei incisivamente. Ele ignorou meu comentário. E se os padrões que eles procuram estiverem errados? E se pudéssemos analisar esses sinais aparentemente aleatórios de outra maneira? E se houver um padrão, mas espalhado por um período maior, que eles nem percebem como padrão? Com um sorriso vitorioso, ele tirou a mão de uma pilha de livros, segurando um bloco de post-its, espalhando os livros pela mesa. Pegou uma caneta do bolso da calça, rabiscou tarefas na nota do topo e bateu no gabinete do computador, olhando para mim com entusiasmo. Você andou assistindo Discovery Channel de novo? Tem um especial de OVNIs esta semana? Perguntei com ironia. Ele me olhou indignado, mas percebi que fechou rapidamente um guia de TV aberto na mesa em meio à bagunça. E se eu te dissesse que escrevi meu próprio algoritmo de reconhecimento de padrões? E se eu te dissesse que encontrei uma mensagem nesses sinais? Fiquei em silêncio, de repente inseguro, abalado pelo que isso poderia significar, caso ele realmente tivesse descoberto uma mensagem de uma raça alienígena. Bem, não foi fácil. Continuou fingindo modéstia. E devo agradecer a Abin, embora, se descobrirem que estou rodando esse algoritmo em segredo nos supercomputadores deles, talvez eu tenha que sair de fininho. Ou pedir desculpas. Nunca se sabe o humor deles de um dia para o outro. Ben, e a mensagem? Interrompi firme, me levantando para encará-lo. Ah, isso... Ele ficou quieto, olhando ao redor, evasivo. Minhas dúvidas voltaram rapidamente. Qual era a mensagem, Ben? Foi curta, e é bem impressionante decodificar algo assim, obviamente. Ele fez uma pausa e disse cabisbaixo: Olá, você está contente? Houve alguns segundos de silêncio antes de eu começar a rir descontroladamente, principalmente aliviado. Ben pareceu ofendido. Bem, eu acho que é uma mensagem muito tocante. Melhor do que prepare-se para ser aniquilado. Meu Deus, espera um pouco, não consigo respirar. Você quase me enganou por um instante. Quero dizer que você não acredita que essa mensagem seja de uma raça alienígena, certo? Você poderia, por favor, parar de rir? Desculpa. Ele riu. Ben, tem que admitir, se você imaginasse o contato com outra espécie, acho que esperaria algo um pouco mais, sei lá, profundo. Quer dizer, enviamos um disco de ouro com um panorama da raça humana e nosso conhecimento. Música, matemática, o que quiser. E o que os alienígenas superinteligentes enviam de volta? O equivalente a um bom dia. Você não acha que é meio espacial demais? Ele reforçou. Então não é do espaço? Olhei para sua expressão dolorida e respondi com voz mais racional. Olha, Ben, desculpa, mas acho que seu algoritmo encontrou um padrão onde não havia e extrapolou um significado que não existe. Me virei e voltei a me acomodar no puff, mergulhado na leitura da revista. Ele ficou ali por alguns instantes e então se virou, sentando-se em uma grande cadeira giratória e confortável, atrás de outra mesa. Essa mesa estava cheia de notebooks em vários estágios de montagem e desmontagem, conectados por vários cabos que pareciam distribuídos de forma aleatória. Ele ligou 3 deles e o brilho das telas iluminava seu rosto. Seus olhos pulavam entre as telas enquanto seus dedos dançavam no teclado. Mesmo assim, ele resolveu continuar e começou a expor sua nova teoria. Discordo. Vou mais longe. Acredito que essa é uma espécie alienígena interessada na raça humana. Uma espécie diretamente envolvida na evolução da humanidade. Lá vamos nós de novo com a teoria dos engenheiros? Murmurei sem tirar os olhos da revista que estava lendo. Será que o Ridley Scott está mandando mensagens secretas nos filmes de novo? Ele ignorou meu comentário e continuou. Pense bem.
O corpo humano é uma máquina incrível. Ele se autorregula, se cura e tem a capacidade de se replicar por meio da reprodução. Achei que você só acreditasse em coisas que tivesse experimentado. Comentei, espiando por cima da revista, a voz carregada de ironia. Ele franziu a testa e continuou seu monólogo. Como eu estava dizendo antes, sendo grosseiramente interrompido, o corpo humano é uma máquina impressionante. Uma peça de tecnologia feita com partes biológicas em vez de mecânicas. Só que não é perfeita. Como assim? Perguntei, sem conseguir conter a curiosidade. Pense, temos defesas naturais como os glóbulos brancos para combater doenças, capacidade de curar feridas e por aí vai. Mas às vezes, essa peça magnífica falha. Funciona mal. Tem um código defeituoso, por assim dizer. O sistema imunológico pode exagerar, atacando células normais e saudáveis. Ou pode falhar, deixando células defeituosas crescerem descontroladamente, como acontece com o câncer, claro. Como assim? Perguntei chocado. Era mais uma conversa maluca com Ben, mas a palavra câncer sempre me dava um arrepio na espinha. Eu já tinha visto o suficiente do efeito da doença em amigos e família para ficar incomodado só de ouvir falar nela. Ben, alheio ao meu desconforto, continuou. O câncer é só um exemplo de uma falha do corpo em cumprir sua função. Uma falha interna do sistema biológico, um erro, nada mais. Em essência, temos uma falha no projeto. E se nosso Deus, ou deuses, supostamente infalíveis, então a lógica indica que não fomos criados por um ser benigno e todo-poderoso, mas sim por construtores mais falíveis. Alguma ação deveria ter sido tomada para corrigir esses erros, para reclamar, por assim dizer. Contra minha vontade, olhei para ele por cima da revista, nervoso por um motivo que não sabia explicar. O que você fez? Por quê? Enviei uma mensagem para eles dizendo isso. Claro, eu não via o Ben há 6 meses. O trabalho em São Paulo tinha me mantido ocupado. E ele não era muito de trocar mensagens ou fazer ligações para colocar a conversa em dia. Então, um dia, ele me ligou do nada, pedindo para eu ir visitá-lo. Por essa época, pequenos vazamentos sobre o piscar começaram a surgir na internet, até em sites e revistas respeitadas. A maioria das pessoas via aquilo como mais uma teoria conspiratória maluca. Mas, tendo falado com o Ben e conhecido todos os dados que ele tinha, o fato de que outras fontes começavam a confirmar o evento me deu um calafrio. Era uma coisa aceitar as teorias malucas dele, mas outra completamente diferente quando um número crescente de instituições confirmava a existência do fenômeno. Dessa vez, quando toquei a campainha da casa dele, ele atendeu na primeira chamada. Mas eu não estava preparado para o que vi. Estava exausto, como se não dormisse há dias. Suas roupas estavam amassadas e sujas, ainda mais que o normal. Quando olhei para seus olhos, estavam vermelhos, com grandes olheiras, mas havia uma calma que eu nunca tinha visto antes, que combinava com a voz quando ele me recebeu. Não consegui identificar aquilo no começo, mas depois percebi. Era a mesma aceitação que vira nas pessoas que estavam nas fases finais de uma doença terminal. Uma aceitação serena. Senti um calafrio desconfortável percorrer meu corpo. Aquela sensação estranha que surge quando você para de pensar no passado e no futuro, e todo o seu foco está no presente, porque sabe que o mundo ao seu redor vai mudar de forma fundamental. Parei na porta, olhei em seus olhos e, sem pensar, o abracei forte. Ben nunca foi de gostar de contato físico, mas aceitou o abraço sem hesitar, e eu senti parte da tensão sair dele. Nos separamos depois de alguns segundos e perguntei sinceramente: "Você está bem? Nada de errado com você?" "Não, nada fisicamente", respondeu ele. "Que bom, porque você parece..." Ele riu fraquinho e se acalmou. Ficamos em silêncio por alguns momentos até que a pergunta que me incomodava desde o convite surgiu. "Vi na internet que tem muita gente falando desse tal piscar que você mencionou da última vez. Queria saber, você recebeu alguma resposta?" Ele sorriu fraquinho, ignorou a pergunta, me indicou o grande puff para que eu me sentasse, como eu já tinha feito várias vezes antes. Se é que alguma coisa, o apartamento dele estava ainda mais bagunçado do que da última vez.
Mas de algum jeito a sensação de caos organizado tinha desaparecido. Agora parecia só uma desordem acumulada, como se o dono já não se importasse mais. Quando me sentei, ele foi até a mesa e ficou mexendo em um notebook, deslocando alguns objetos aleatórios sobre a superfície, quase como se estivesse procrastinando. Depois, virou-se para mim, apoiando-se na mesa, e me lançou uma voz vaga. Lembra do que eu estava falando da última vez que você veio? Você quer dizer aquela coisa alienígena? Respondi, tentando soar leve, com um sorriso forçado e óbvio no rosto. Eu havia cedido às suas suspeitas, e ele sabia disso. Antes ele teria esfregado isso na minha cara, mas hoje parecia não se importar mais. E isso só aumentava meus medos silenciosos. Não só a humanidade, mas toda a vida na Terra foi projetada. Uma fonte externa a criou e a mantém. É nisso que eu acredito agora. Com isso ele soltou uma risada seca e sarcástica, usando uma palavra que antes desprezava. Agora acredito que a Terra passou por várias fases de vida. Provavelmente vários desses estágios desde que o planeta foi formado até hoje. Das versões anteriores, porém, não temos evidências concretas do estágio que veio antes de nós. Mas há alguns indícios por aí. Ele ficou esperando, suspenso no ar, como se esperando que minha mente alcançasse a ideia. Não demorou muito, embora eu estivesse surpreso com a facilidade com que estava aceitando aquilo, talvez mais uma de suas teorias excêntricas. Você quer dizer os dinossauros, certo? Falei baixinho, de algum jeito contagiado pela calma dele. Um pequeno sorriso se formou em seus lábios, embora a tristeza jamais tenha saído dos olhos. Na verdade, aqueles grandes animais foram só um tropeço diante de nós. Para ser claro, eu os classifico como a versão 5.0 da vida na Terra. Nós somos a versão 6.0. E sua mensagem? Recebeu alguma resposta? Perguntei, um pouco mais impaciente. Não só a minha mensagem. A Terra vem enviando sinais de rádio e outros tipos de comunicação para o espaço há décadas. Se conseguimos captar sinais deles, como provei, eles certamente podem captar os nossos também, ele explicou. O que está querendo dizer, Ben? Que eles receberam nossas mensagens e agiram. Senti a garganta secar, tentando engolir o que ele estava dizendo. Que tipo de ação? Você trabalha em suporte técnico. Qual é a recomendação mais comum quando algo para de funcionar direito? Não sei. Normalmente desligar e ligar de novo resolve a maioria dos problemas. Minha voz foi ficando mais baixa conforme percebia o que ele estava insinuando. O que isso significava sobre o dia 25 de março e os 27 minutos e 54 segundos perdidos. Ben começou a rir, mas parou rapidamente com uma tosse triste ao ver o impacto do que dizia tomar conta da minha mente. Então, de repente, ele se perdeu numa de suas tangentes como nos velhos tempos. E eu ouvi, mesmo com aquele nó na garganta, o que eu estava pensando agora. Carros dos deuses. Carros dos deuses, caramba. Imagine isso. Alienígenas descendo para ensinar antigas civilizações novos truques. Ou talvez não. Talvez a versão 6.0 ainda estivesse na garantia naquela época, e parte dessa garantia incluía manutenção in loco. Meu palpite é que os deuses gregos eram consultores extraterrestres enviados para consertar bugs no sistema. Faz você pensar qual trecho do código causou Pompeia. Cala a boca, eu disse de repente irritado. Talvez ele estivesse numa de suas fases loucas de novo, mas eu sabia que não era assim. A parte sã e lógica em mim não queria mais saber da verdade. Eu não aguentava mais. Olhei para cima e Ben me encarava. Não com raiva, mas com um olhar de compaixão. Ele se acomodou ao meu lado no saco de feijão e me passou uma cerveja, que obviamente tinha tirado da pequena geladeira atrás da mesa. Bebi um longo gole, deixando a respiração se acalmar, e passei a cerveja de volta. Ele entendeu o sinal para continuar, e o fez, mas agora com voz mais baixa, menos carregada daquela histeria do discurso anterior, como se tivesse passado o pico da loucura e estivesse agora caminhando para o outro lado. Isso explica por que tantas pessoas acreditavam nos panteões de deuses antigamente, começou ele. Engenheiros alienígenas aparecendo para consertar o sistema enquanto ele ainda estava em garantia. Igual o suporte da Microsoft para versões antigas do Windows,
Só que talvez já tenhamos passado o prazo de validade da versão 6.0 da vida na Terra, e eles pararam de aparecer. Ele tomou outro gole e passou a cerveja para mim, com a voz agora melancólica e o olhar distante, tentando enxergar além do vazio insondável onde ele imaginava que nossos ancestrais residiam. E agora, nessa era dos sinais de rádio e micro-ondas, as pessoas da Terra estão finalmente enviando mensagens e e-mails que podem ser captados por esses deuses, reclamando de problemas nos corpos, nas famílias, no mundo ao redor, exigindo respostas. E essas mensagens se espalham pelo espaço, captadas por alguma central de suporte técnico em algum canto esquecido da galáxia. Continuou ele. Quando a quantidade de mensagens chega a um ponto crítico, um alienígena equivalente a um jovem que largou a escola, chamado Gary, confere um pedaço de papel com as instruções para um programa antigo. Ele termina a cerveja e resolve reiniciar o sistema. Desliga e liga de novo. Silêncio caiu por alguns minutos, durante os quais ele levantou para buscar mais cervejas na geladeira. Voltou com várias garrafas, sentou-se de novo no saco de feijão e me passou uma antes de falar. Recebi uma mensagem de volta, sabe? Disse simplesmente. Olhei para ele incrédulo e exigi. Pelo amor de Deus, Ben, o que dizia? Os olhos dele ficaram escuros e depois de uma longa pausa, ele tirou lentamente um papel do bolso de trás da calça, resmungando algo sobre software de decodificação, análise linguística e formatação automática de palavras. Antes de me entregar, no papel estava escrito: Caro Terra, obrigado por responder à nossa consulta recente sobre sua satisfação contínua com seu software. Encaminhamos suas múltiplas preocupações ao setor de suporte técnico relevante. Infelizmente, o suporte para sua versão atual Vida 6.0 foi encerrado. O reboot inicial do seu hardware, software previamente tentado, não parece ter resolvido seus problemas. Portanto, estaremos atualizando seu sistema para a versão estável anterior, Vida 5.3. Seu contrato não inclui restauração de backups de dados existentes. Todos os dados atuais serão apagados após a instalação da versão Vida 5.3. Obrigado por utilizar Vida e, por favor, entre em contato se outros problemas ocorrerem. Atenciosamente. Atualização foi tudo que consegui murmurar, confuso e aterrorizado. Seguindo a numeração da versão como guia, acho que isso significa resetar a Terra para o período Jurássico tardio. Ele murmurou pensativo, tomando mais um gole da cerveja. Mandei uma mensagem de volta, claro, pedindo para não fazerem nada. Até usei os termos adequados. Decidimos continuar com nossa instalação atual. Por favor, não reinicie nem atualize o sistema. Ignore todos os outros relatórios de bugs, a menos que sejam encaminhados por mim. Ben Glover, administrador CISA da Terra. Espero que tenha chegado a tempo. Relatórios de bugs, orações. Olhei para ele novamente, meu olhar incrédulo mais do que evidente. Ele evitou meu olhar e manteve os olhos fixos na garrafa de cerveja. Bem, tinha que parecer que eu estava no comando, não é? Disse meio envergonhado. Você acha que eles receberam sua mensagem? Perguntei esperançoso. Honestamente não sei, mas podemos torcer. Pelas minhas contas, saberemos nas próximas horas. Por isso te convidei, acho, para assistirmos juntos ao fim. Ou talvez a gente só desapareça. A voz dele se apagou. O silêncio reinou novamente, quebrado apenas por nossos goles ocasionais. Não havia, de fato, muito mais para dizer. Depois de um tempo, ele terminou a cerveja, apoiou a garrafa ao lado e bocejou exageradamente, recostando-se no saco de feijão com as mãos atrás da cabeça. Para ser honesto, não acho que os dinossauros tenham recebido uma segunda chance justa no primeiro reboot. Talvez eles mereçam outra oportunidade. Virei-me, incrédulo, para discutir com ele essa atitude irresponsável, e então notei o sorriso contido em seus olhos. Quando tudo foi dito e feito, o que restava era esperar para ver o que aconteceria e rir do absurdo de tudo aquilo. Ele começou a rir, e eu me juntei até que as lágrimas escorressem pelas nossas bochechas. E ali ficamos, sentados, rindo e bebendo cerveja, até que nosso mundo acabasse. Talvez.